Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas. Vamos começar mais uma vez, pessoal, a análise das questões de OAB do 34º Exame de Ordem Unificado do Banco FGV, que foi realizado no ano de 2022, no início do ano de 2022. Peço sempre que vocês façam as questões, pessoal, em casa, façam simulados, resolvam questões, até para treinar o nosso conhecimento aqui no canal. Aqui no canal nós temos as aulas teóricas, mas eu sempre recomendo que vocês façam as questões práticas para que vocês consigam apresentar um resultado melhor na primeira fase. Sempre eu digo que o estudo para a primeira fase tem que se combinar entre a teoria e a prática. A teoria envolve os estudos das aulas, né, e mais a leitura da legislação. E a questão prática, que é onde a gente vai resolver as questões e entender basicamente como a FGV ela cobra cada uma dessas questões. Vamos lá? Para a nossa primeira questão do bloco do 34º Exame de Ordem Unificado da OAB. Eu peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca, e o primeiro bloco de tributário começa com a questão de número 22. Geralmente as questões de tributário, pessoal, estão entre as questões 20 e 30. Às vezes é das 22 a 26, como nesse caso, às vezes é da 23 a 27, às vezes varia, mas está nesse conjunto entre as questões 20 e 30, ali está o bloco de direito tributário, mais ou menos no meio da prova, tá? Vamos lá para a nossa primeira questão, uma questão interessante aí sobre ISS, uma matéria aqui clássica que nós já estudamos em aula. Vamos lá. O município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia na cidade, item 14.10, da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, que nós já estudamos, que é a Lei de ISS, a Lei Geral de ISS, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota de ISS em 1,5% sobre o preço desses serviços. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A. A referida alíquota de ISS não poderia ser fixada em lei ordinária, mas sim em lei complementar municipal? B. A referida alíquota de ISS foi fixada sobre base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço. C. A referida alíquota de ISS não viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal, pois os serviços de tinturaria e lavanderia constituem uma das hipóteses de exceção à regra geral de alíquota mínima. E a questão D. A referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal. Lembra da alíquota mínima, pessoal, que é cobrada pela Lei Complementar 116? Nós já falamos sobre isso na aula. É a alíquota mínima de 2%. E o município cobrou uma alíquota de quanto mesmo? De 1,5%. Está abaixo do mínimo necessário, né? Ah, mas o município tem competência para legislar sobre matéria de ISS. É verdade. Mas a regra geral é estabelecida pela União. E a regra geral é estabelecida pela Lei Complementar 116. E a regra geral estabelece que todos os municípios, pessoal, têm que ter uma alíquota mínima de 2%. Por que ela estabelece uma alíquota mínima de 2%? Para evitar o que a gente chamava no passado de guerra fiscal. Para evitar que um município, por ter uma condição econômica mais privilegiada do que o outro, possa baixar a sua alíquota de ISS e assim fazer com que as empresas passem de um município para o outro e haver esse o abuso do poder econômico do município em face dos outros, para que não haja uma disparidade na competição entre os municípios. O que isso quer dizer? Que haja um nivelamento mínimo. A cobrança de uma alíquota mínima de 2% de ISS para todos os municípios já serve justamente para evitar essa competitividade desleal de municípios entre outros, de municípios mais ricos sobre mais pobres. Então, existe aqui em São Paulo um caso de um município aqui na Grande São Paulo que tinha uma alíquota menor de 2% de ISS e as empresas preferiram sair da cidade, da capital, e ir para esse município próximo. Porque é um município que economicamente era mais privilegiado ou tinha uma condição mais favorável. Mas para evitar essa guerra fiscal, para evitar essa competitividade desproporcional de municípios para outros, ele estabelece uma alíquota mínima, que é de 2%. Então, houve a violação dessa alíquota. A alternativa correta que nos serve aqui, pessoal, a alternativa D de dado. A referida alíquota de ISS, mesmo que seja de competência do município, viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida pela Lei Complementar Federal, que é a Lei
116 de 2003. A alíquota mínima, pessoal, tem que ser respeitada. Se o município preferir aumentar a alíquota para 2,5%, para 3%, ou manter 2%, é o município que escolhe, porque é de competência real mesmo do município. O município que legisla sobre imposto sobre serviço. Mas a regra mínima, o piso mínimo é estabelecido pela lei federal, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Pessoal, essa lei é fundamental, porque é com base nessa lei que a gente resolve questões de ISS e também de ICMS. Porque a lista anexa dessa lei, os serviços que estão nela, o que não estiver previsto nessa lista de serviços, por exclusão, incide ICMS. Então, a diferença básica que existe entre o ISS e o ICMS é justamente essa lei complementar 116, que primeiro estabelece uma lista anexa, que é uma lista taxativa, ou seja, todos aqueles serviços previstos são os únicos que incidem ISS, e se, por exclusão, aquele serviço não incide ISS, então incide ICMS. Tudo bem? Então, uma questão, pessoal, que mais uma vez pergunta sobre a Lei Complementar 116 de 2003. Essa lei tem que estar aí, no mínimo, na cabeça de vocês, inclusive a alíquota mínima estabelecida, que é de 2% para todos os municípios, tá bom? Que é o piso mínimo. Então, o que resta aí é a questão D de dados, segundo o gabarito oficial do 34º Exame de Ordem. Bora para a próxima questão, pessoal. Maria recebeu de seu tio, em 2019, a posse de um automóvel de alto valor para facilitar seu transporte até a faculdade. Em 2020, seu tio resolveu realizar em favor de Maria, no caso sua sobrinha, né, a doação do automóvel sob condição suspensiva por escritura pública. Então, ele deixou em escritura pública, sob condição suspensiva, que ela iria receber esse automóvel. O evento previsto na condição era de que Maria, se Maria se formasse na faculdade até o fim do ano de 2021. Então, se ela se formasse no ano de 2021, aí ela iria receber esse carro. Então, ele estabeleceu o seguinte: olha, Maria, minha sobrinha, você vai receber esse carro só se você se formar em 2021. E aí eu deixo aqui escrito essa doação sob condição suspensiva perante uma escritura pública. Tá? Então, foi uma escrituração pública feita perante o poder público, e ela disse o seguinte: essa doação só irá se realizar se a Maria se formar até 2021. Contudo, ela abandona a faculdade, escoando o ano de 2021 sem que se formasse. Diante desse cenário, à luz do CTM, o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, nós já estudamos sobre ele no canal, o que a gente pode dizer aqui? Será que incide ITCMD ou não? ITCMD é devido na data da efetiva transferência da posse do automóvel. Houve a transferência, pessoal, da posse do automóvel? O automóvel foi transferido para Maria? Ela se formou na faculdade? Não houve o cumprimento da cláusula. Maria não terminou. Ela só iria receber a doação do automóvel do seu tio se até o final de 2021 ela se formasse. Como não aconteceu, a doação não ocorreu. Então, ele é devido desde a posse do automóvel, transferência da posse? Houve transferência da posse? Questão B. É devido na data da efetiva lavratura da escritura pública de doação? Não é devido por se tratar de doação de bem móvel? ITCMD incide sobre bem móvel, assim como bem imóvel. O que não incide é ITCMD. Lembra que a gente já estudou a diferença de ITCMD de ITBI. ITCMD incide para bens móveis e imóveis. ITBI é só para bens imóveis. ITBI, que é o imposto de competência dos municípios, imposto sobre a transmissão de bens imóveis. O ITBI, pessoal, é de competência, para, no caso, alienação de bens imóveis. Tudo bem? Agora, o ITCMD, ele é para bens móveis e imóveis. Então, pessoal, aqui nesse caso, a questão C é uma questão que, no caso, ela é aplicada. Ela não é aplicada. Por quê? Porque ele fala de bem móvel. Não se incide o ITCMD porque se trata de bem móvel. Mas como a gente não está falando de TBI, então incide ITCMD. Essa é, inclusive, uma diferença entre um imposto e o outro.
Qual a questão correta aqui, pessoal? Qual que seria a questão correta nesse caso? A questão correta seria a questão D. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. O que acontece? Maria iria receber o carro? Ela iria receber o carro, sob a condição, que foi inclusive colocada perante escritura pública, que se ela se formasse no fim do ano de 2021. E esse fato aconteceu? Maria se formou até o final de 2021? Não. A questão diz que ela abandonou a faculdade e não terminou o prazo estabelecido. Então, se ela não terminou a faculdade até 2021, a condição suspensiva que foi aprovada pela escritura pública, ela suspende a doação. Se houve a suspensão da doação, se não houve o fato gerador, não incide TCMD. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Ele deixou sob condição suspensiva perante a escritura pública. O poder público aprovou essa condição suspensiva. Olha, Maria vai receber esse carro desde que se forme até 2021. Quem estabeleceu essa condição foi o tio dela, que depois passou a ser aprovado pelo Estado por meio de escritura pública. Ok. Mas esse fato gerador aconteceu? Ela se formou na faculdade até 2021? Não. Portanto, a doação não ocorreu. E se a doação não ocorreu e a propriedade continuou com seu tio, portanto, não houve transferência de propriedade do bem. Não houve a doação. Portanto, não houve fato gerador de TCMD. Então, a questão correta é a questão D de dado. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que o ITCMD é diferente do ITBI, tá? O ITBI é de competência dos municípios. O ITCMD é de competência aqui dos estados. Tudo bem? Então, essa primeira questão. ITCMD é de competência dos estados, ITBI é da competência dos municípios. Segunda questão, ITCMD incide para bens móveis e imóveis. ITBI é só para bens imóveis. O ITBI até já diz, é imposto de transmissão de bens imóveis. Então a questão C está totalmente equivocada. Não é porque é bem imóvel que não houve a incidência de ITBI. Iria incidir ITCMD. Porque, mesmo sendo um bem móvel, incide TCMD. TCMD incide sobre bens móveis e imóveis. Só para bens imóveis é que incide ITBI. E outra, aqui se trata de doação. Houve a doação. Iria acontecer a doação. Só que por uma condição suspensiva de que ela se formasse até o fim de 2021. Como não foi cumprido esse prazo de 2021, e como essa condição suspensiva foi lavrada em escritura pública, então o fato gerador não aconteceu. Portanto, não incide TCMD. Não porque o bem é móvel, mas porque não houve ao cumprimento da condição prevista que foi lavrada em escritura pública. Portanto, não houve fato gerador. Se não houve fato gerador, não incide TCMD de competência dos estados. Então, a questão é D de dado. Tudo bem? Se ficarem dúvidas, pessoal, passem aqui embaixo e eu esclareço com vocês. Tudo bem? Questão 24. O projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação do serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Diante deste cenário, o tributo a ser criado poderá ser a taxa de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. B. A contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. C. A taxa de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. E D. A contribuição de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. A questão correta, questão B. A contribuição de iluminação pública, então o que acontece? Diante desse cenário, o tributo a ser criado poderá ser a contribuição de iluminação pública
e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. O que acontece aqui, pessoal? O que a questão diz? O projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo. Vai criar um tributo para custear a prestação de serviço público de iluminação de vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. O tributo a ser criado poderá ser a COSIP, né? A gente já estudou sobre a COSIP, que é a Contribuição sobre a Iluminação Pública. É uma que não se confunde com taxa, tá, pessoal? É uma contribuição de competência dos municípios. A iluminação pública, por ser um serviço público geral para todo mundo, não é um serviço específico e divisível, porque para incidir taxa, por que não pode haver taxa de iluminação pública? Porque a iluminação pública, as iluminações de ruas, de avenidas, de praças, você não dá para saber quem usufrui ou não do serviço. Diferente da taxa. A taxa, por exemplo, a taxa que se paga para a emissão de um passaporte, por exemplo, é um serviço público específico e divisível. Fui eu que solicitei a emissão daquele passaporte. Para serviço público específico e divisível solicitado individualmente pelo contribuinte ao Estado, havendo essa contraprestação, aí incide uma taxa. Mas taxa não incide sobre serviços gerais e indivisíveis. Então, taxa não pode haver taxa de iluminação pública. E nesse caso, incide o que a gente já viu, né? A possibilidade da contribuição que é chamada COSIP, que é a contribuição sobre a iluminação pública, que é de competência dos municípios, que presta esses serviços para a iluminação de ruas, praças, avenidas. Como não se sabe quem usufrui desse serviço ou não, é um serviço geral, ele é, no caso, pago por meio de contribuição. E a contribuição de iluminação pública e sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica, né? Que aí já vem junto com a fatura de energia elétrica. Uma questão já vem incidindo sobre a outra, a COSIP, né? Então, a questão correta é a questão B. Questão 25. Pequenos produtores rurais no interior do estado Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beta, no mesmo estado. Então, houve aí um serviço aqui entre municípios, né? Intermunicipal. Por determinação da lei do estado Alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento de ICMS, vinculado ao fato gerador da etapa de circulação de mercadorias dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes produtores rurais. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, substituição para trás. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária progressiva, substituição para frente. A indústria realiza um fato gerador presumido, a indústria realiza um fato gerador fictício. A questão correta aqui é a questão A. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva, substituição para trás. Aqui, pessoal, uma questão de responsabilidade tributária, né? O que acontece? Na cadeia de ICMS, como nós já vimos, na cadeia produtiva, nós temos o fornecedor, nós temos o produtor, o comerciante, até chegar na mão final, que é a mão do contribuinte. Mesmo que o contribuinte, no final, acabe arcando com o valor, no início da cadeia, quem acaba respondendo em nome do contribuinte é a indústria. É quem começou o processo de produção daquela mercadoria, né? Então, aqui em cima ele fala, né? Pequenos produtores rurais no interior do estado do Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria localizada no município Beta. Ok, no mesmo estado. Por determinação da lei do estado do Alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento de ICMS, vinculado ao fato gerador da etapa de circulação de mercadoria de pequenos produtores rurais, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes. Ou seja, na cadeia de produção, pessoal, quem responde por primeiro, como se fosse o responsável real, é a indústria, lá o início da produção.
O contribuinte, é claro que a indústria depois vai passar esse valor que ela pagou, ela vai embutir no valor do produto. Então, quando a gente pega o produto na gôndola do mercado, a gente não paga apenas o valor do produto em si. A gente pega o valor do produto já embutido com o ICMS, pela circulação da mercadoria. Vocês veem isso, inclusive, na nota fiscal. Quando vocês pedem a nota fiscal do produto, quando vocês compram no mercado, lá diz o número do valor do produto, mais já incluído o aproximado de ICMS que foi pago por você, contribuinte. O contribuinte, no final, ele acaba arcando, no final, com o custo do ICMS. Mas quem responde em nome dele lá no início da cadeia é a indústria. Então, a lei de ICMS já prevê essa responsabilidade por substituição para trás, ou seja, quem vai responder em nome do contribuinte é a indústria. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva. Há uma substituição para trás. Em vez de eu ir lá no contribuinte, eu vou até a indústria, porque para mim, Estado é mais fácil. Em vez de ficar tributando todos os contribuintes que estão no estado alfa, eu acho mais fácil já ir direto na indústria, que já é o fornecedor, que é o início da cadeia produtiva, e ele depois que se acerta com o consumidor. Isso já é uma previsão de lei. Então, a indústria é que vai ser a responsável. Depois você se vira para pegar esse valor e cobrar do consumidor final, que é o que acontece. O que me interessa para mim, estado alfa, é ter o meu garantido, é ter o meu ICMS já arrecadado. Pouco importa se a indústria depois vai cobrar do contribuinte ou não. O que me interessa é garantir o meu. Então, eu escolho você, indústria, como se você fosse o contribuinte de fato desta operação. Mas ele acaba sendo o contribuinte de direito. Ele acaba sendo o contribuinte que acaba arrecadando, que acaba pagando o ICMS e declarando as informações ao fisco sobre o ICMS, para que depois esse valor que ele pagou lá no início da cadeia, ele vai embutir no valor do produto. E aí, no final, quando chegar na nossa mão do consumidor final desse produto aí, no caso de laticínio, ele vai pagar o valor, o percentual que a indústria acabou pagando por mim, lá no início da cadeia. Então, aqui existe uma substituição tributária regressiva, para trás. No âmbito das relações de consumo, é sempre assim, para trás. Esse é o efeito da substituição tributária. É um exemplo aí de responsabilidade, uma responsabilização regressiva, né, por substituição para trás. Isso já é previsto na Lei Candir, que é a lei de ICMS, que é a lei geral de ICMS. Tudo bem? Então, a questão correta é a questão A. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva. Questão 26, pessoal. José e João eram sócios da sociedade empresária XYZ Limitada entre os anos de 2017 e 2019, cada um com 50% do capital social e poderes de administração. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente da sociedade, alienando suas cotas sociais para Joaquim, passando este a exercer a gestão juntamente com José. Em novembro de 2021, é ajuizada uma ação de execução fiscal contra a sociedade empresária XYZ Limitada para cobrança de um crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no ano de 2018. Portanto, no ano anterior à substituição, né, do José, no caso, o João se retira e é substituído pelo Joaquim. Mas o que acontece é que está havendo uma cobrança de um crédito devido lá atrás, antes dessa mudança da sociedade. Houve uma mudança do quadro societário, no caso, o João ele se retira e entra no lugar o Joaquim junto com o José. Tudo bem. Mas, na época, o Joaquim, em 2018, não era sócio. Agora ele já é sócio, mas ele vai ser colocado junto com o José para responder sobre o fato gerador de um ano que ele não estava como sócio, no ano de 2018. Ok. No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente poucos meses antes, não possuindo mais bens. O procurador responsável pela ação decide requerer o redirecionamento da execução fiscal. Diante deste cenário e à luz do CTN, assinale a alternativa correta. Questão A. Apenas José e João respondem solidariamente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade? B. Apenas José responderá pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal
por dissolução irregular da sociedade? C. Apenas a sociedade empresária XYZ Limitada responderá pela dívida tributária, não sendo possível o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade? E D. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. Questão correta, questão D. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. Ah, mas olha aqui em cima, né? João se retira regularmente da sociedade, então ele cumpriu a lei, ele saiu regularmente, e aí entrou Joaquim, passando a exercer em nome de João. Só que o que acontece? Quando vem uma cobrança anterior, no caso do Joaquim, que seria o novo substituto do João, em vez do Joaquim ter requerido na justiça os seus direitos, olha, eu não era sócio na época de 2018, eu entrei em 2020, João saiu em 2020 e entrou aí o Joaquim para ficar junto com o José na sociedade aí, empresária XYZ Limitada. Ok. Ele poderia ter requerido. Só que olha o que no final a questão disse. No momento da citação, da execução, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente poucos meses antes, não possuindo mais bens. Então, houve até uma trapaça, houve um ato ilícito praticado pelos sócios. E eles dissolveram irregularmente. Ah, mas não tinha que responder o João? Mas o João ele se retirou regularmente da empresa. Mesmo que a dívida tenha sido na época de João, se João ele saiu regularmente e Joaquim substituiu João, né? E Joaquim, por sua vez, junto com José, dissolveu irregularmente a empresa, Joaquim ele perde o seu direito. Portanto, ele acaba respondendo junto com José. Apenas José e Joaquim, portanto, João não vai responder, apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular, tá? Então, João não tem culpa. Ah, mas essa dívida não veio da época que João era sócio? Sim, mas João ele se retirou regularmente da sociedade. Então, o fisco observa assim, João agiu de boa fé. Quem não agiu de boa fé aqui foi o Joaquim, que saiu de maneira irregular e vendo o que iria acontecer, ele dissolveu antes a sociedade junto com José. Então, quem responde e quem acaba substituindo João é Joaquim. Então, quem responde é José e Joaquim, juntos. E aí, a resposta correta é a questão D. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a questão correta. Mais uma questão cai aqui sobre responsabilidade tributária. Por ser um tema muito recorrente, pessoal, talvez eu faça mais uma aula, inclusive, sobre esse tema de responsabilidade tributária. Então, mas é uma questão que cai bastante na OAB. Já tivemos duas questões aqui, a questão 25 também e essa 26, sobre o tema de responsabilidade tributária. Eu acho importante a gente, mais uma vez, falar desse assunto aqui no canal, porque é um assunto que casa também com o direito empresarial. Então, é importante que a gente fale novamente aqui no canal, porque é uma questão que pode cair também até nas questões de direito empresarial, e é um tema de grande importância, e mais uma vez, cai aqui no 34º exame de ordem. Tudo bem? Pessoal, essas são as questões que eu queria falar com vocês. Se ficaram dúvidas, pessoal, se a explicação ficou muito rápida, se faltou alguma informação, me avisem, deixem aqui nos comentários, deixem também a sugestão de vocês. Peço que curtem os vídeos, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal, me ajudem a fazer o canal a crescer, a melhorar e a chegar ao maior número possível de pessoas para que o conhecimento tributário chegue a todo mundo e todos consigam ter um bom êxito, uma boa aprovação aí na OAB, na primeira e segunda fase, inclusive nas questões de direito tributário. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todos. Quem quiser que eu compartilhe os slides com vocês, eu quero ver os slides, você pode me passar? É só me passar o e-mail de vocês que eu repartilho com vocês o material, não só dessa aula, mas das aulas anteriores também. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.